Está no ar? Eu ainda não estou vendo aqui no Face, não. Aqui no Face... Parece que a gente já está no ar, está marcando o tempo já. Então vamos lá. Boa noite. Em nome do ICOMOS Brasil, né, quero agradecer a todos e todas que estão nos assistindo. Essa nossa roda de conversa de hoje, ela é muito importante, porque é uma situação muito grave e, na verdade, todos aqui estamos, né, pela pandemia, vivendo a situação, né, da ameaça da Covid-19, e a Covid-19 impôs a necessidade, no mundo todo, de buscar diálogos e ações coordenadas para tentar estar um pleno acordo para pesquisas. No Brasil, porém, a pandemia acentuou os conflitos, evidenciou assimetrias e mostra um cenário de violação dos direitos humanos e à vida de povos indígenas e de diversas comunidades tradicionais, como, né, aquela dos quilombolas, dos ciganos, dos pescadores, dos ribeirinhos, dos extrativistas, dos povos de terreiro e outras. Essa ameaça nacionais, ela se acentuou na semana passada, quando o presidente, com 16 vetos, a lei de auxílio emergencial às comunidades tradicionais. Esses 16 vetos praticamente inviabilizam a lei e, entre eles, e limita o que sobrou às indígenas, né? Inclusive todas as outras comunidades tradicionais do auxílio emergencial, né? E o que sobrou foi muito pouco, quer dizer, o mais importante, que era, inclusive, acesso à água potável, o acesso a material de higiene, o acesso a material hospitalar, foi negado às comunidades tradicionais. A nossa roda de conversa tem como objetivo constituir um espaço de informação e análise do enfrentamento à pandemia entre as comunidades tradicionais, dos perigos que ameaçam a sobrevivência, inclusive, dos seus patrimônios, né? Eu vou passar a palavra, então, aos nossos convidados, agradecendo muito a presença de todos e todas. São eles, né? O Aloísio de Azevedo Júnior, representante e presidente da Associação Estadual de Etnias Ciganas no Mato Grosso. A Kayanaco Camaiura, representante da Federação de Organizações Indígenas de Mato Grosso, né? E aqui eu quero só ressaltar que vocês devem estar percebendo, a Kayanaco, às vezes, ela some. O sinal onde ela está muito ruim, né? Então, a gente está tentando resolver e sustentar o sinal da transmissão dela, e durante a transmissão ela vai efetivamente aparecer compor a mesa com a gente. Além dela também, agradeço a presença do Ronaldo dos Santos, senador nacional de articulação das comunidades negras rurais quilombolas, e do professor Luciano Pereira da Silva, professor de História, historiador e arqueólogo da Universidade do Estado de Mato Grosso. Tá? É isso, passo a palavra agora aos nossos convidados, passo a palavra ao Luciano para dar início a essa fundamental roda de conversa. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer ao ICOMOS Brasil pela acolhida
destas questões relacionadas ao Covid, né, que se demonstra um grande desafio para povos e comunidades tradicionais. Gostaria de agradecer o imediato atendimento ao convite do Aloísio de Azevedo, da Kayanaku Kamaiurá e do Ronaldo dos Santos para estar nesse nosso encontro. Bem, a introdução que eu vou fazer com bastante brevidade, ela diz um pouco também da forma como eu conheci o Aloísio e a Kayanaku. No início de abril, mais precisamente por volta do dia 4 de abril, duas frentes elas foram iniciadas. Um foi o monitoramento da proliferação da Covid-19 no estado de Mato Grosso, um trabalho realizado com 2 pesquisadores, nos quais nós estamos fazendo mapas, gráficos, quadros, tabelas sobre o avanço da Covid-19 no estado e alertas em relação à Covid-19, terras indígenas, as etnias ciganas de Mato Grosso, comunidades quilombolas e pescadores. Esse é um ponto, a questão do monitoramento que nós estamos realizando. Uma outra questão que aconteceu nessa mesma semana foi que nós procuramos o Comitê Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, junto com um grupo de aproximadamente 15 professores da Universidade do Estado de Mato Grosso, nos colocamos à disposição em apoiar medidas, apoiar ações, propor estratégias que tivessem por objetivo preservar vidas de povos indígenas, grupos isolados, comunidades tradicionais em toda a sua diversidade, quilombolas, ciganos, pescadores, extrativistas, povos de terreiro. Esse é um contexto. E o objetivo que nos levou a procurar o Comitê Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais foi a necessidade de se estabelecer um diálogo que a gente considera que não pode ser rompido com o poder público estadual. E, dentro desse contexto, o nosso objetivo era buscar propiciar, né, momentos, articulações que tivessem por intenção maior chamar as comunidades tradicionais para se propor uma governança de povos e comunidades tradicionais no enfrentamento à Covid-19. Dentro desse contexto, foram organizados 4 grupos de trabalho, que nesses grupos de trabalho estão professores da Universidade Estadual, representantes das comunidades, agentes do poder público e todos aqueles que tiverem interesse para nos unir nessa questão do enfrentamento estão convidados. Os 4 grupos de trabalho, um se relaciona à questão da vigilância epidemiológica, a questão da saúde e educação, a comunicação e a informação. Um segundo grupo, ele está relacionado à gestão de desastres e patrimônio cultural, é um grupo no qual está o Marcos Olender aqui nessa nossa roda de conversa, ou seja, o ICOMOS, desde o início desses nossos debates sobre a Covid-19, está presente. Um outro grupo de trabalho de doações e produção de materiais de higiene, sobre os quais uma metade da produção é vendida, ou seja, favorecendo a renda de comunidades, e uma outra parte é doada. E um quarto grupo de trabalho, ele está relacionado a uma avaliação, se constitui enquanto um observatório das políticas públicas nesse período de pandemia. Tanto aquelas legislações que possam ser lesivas às comunidades, como aquelas que possam ser benéficas.
E também tem um outro aspecto que, para além dessa análise, desse levantamento, é a proposição de medidas legislativas que possam beneficiar. No momento, nós estamos trabalhando num projeto de lei relacionado à pesca artesanal aqui de Cáceres. Bem, diante desse contexto, né, nós viemos nos organizando desde abril. O primeiro caso entre povos indígenas da Covid é de maio, em maio, e agora esse problema ele se alastra em em muitas aldeias. Nós temos visto nos noticiários uma situação bastante problemática que está relacionado ao chavante, que são atualmente, no relatório de ontem, são 200 da CESAI, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, ou seja, dados oficiais. Chavantes são 240 casos, com 27 óbitos. No Xingu, são 70 casos, 5 óbitos. No Distrito Sanitário de Vilhena, são 32 casos, não existem óbitos. Caiapó, de Mato Grosso, são 12 casos, nenhum óbito registrado. No Distrito Sanitário de Cuiabá, são 196 casos e 6 óbitos. E no Distrito Sanitário Indígena do Araguaia, são 19 casos e 1 óbito. Esse é mais ou menos assim um contexto sobre o qual existem dados oficiais, existe um acompanhamento, que é essa questão dos povos indígenas, e dentro desse plano que nós estamos discutindo, um grande desafio que se coloca é como que nós vamos trabalhar aquelas comunidades que não têm um plano de contingência, aquelas comunidades tradicionais que estão bastante à margem das políticas públicas de enfrentamento à Covid-19. Basicamente, era esse o contexto que eu gostaria de apresentar, né? Esse contexto que ele mostra, em especial, a tentativa de diálogos que são extremamente necessários, e uma das coisas que a gente tem percebido é que as possibilidades dos diálogos, pelo menos é o que eu venho conversando com as pessoas de comunidade, com os colegas aqui da Universidade do Estado, de outros lugares, nenhuma possibilidade de diálogo que possa ser benéfica às comunidades podem ser perdidas. Ou seja, nós vamos insistir incessantemente no diálogo com o poder público, nesse contexto de pandemia. E, diante disso, eu gostaria de passar a palavra para o Aloísio Azevedo, que ele é representante da Associação Estadual das Etnias Ciganas, quem nós havíamos combinado que era a Kayanaco, que ia fazer a primeira fala, mas ela está tentando entrar, e assim que ela entrar, nós passamos, ela se encaixa. Vamos ver se ela consegue entrar agora, mais um minutinho apenas, aí para ver se ela... ela está com bastante dificuldade aqui, ela tá respondendo. Eu acho que a gente já pode passar a fala para o Aloísio, e depois, quando ela entrar, nós passamos a fala para ela. Muito obrigado, novamente, e registro novamente o agradecimento à oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos. Eu agradeço ao ICOMOS, em nome do Luciano e do Marcos, né, a oportunidade da gente estar aqui ao lado de outras pessoas que também representam comunidades tradicionais, como o Ronaldo e a Kayanaco. Para mim, que participo do movimento cigano, é muito importante a gente estabelecer esse diálogo com outros movimentos sociais
que já estão muito mais antigos do que o movimento social cigano, né? O movimento social cigano é um movimento muito recente no Brasil, 20 anos, não passa disso, e o movimento indígena e o movimento negro é muito mais antigo, e a gente tem muito o que aprender e com diálogo com esses movimentos, com outras comunidades tradicionais. Eu fiz aqui um roteirinho de fala, acho que eu vou primeiro contextualizar um pouco sobre as comunidades ciganas, porque quando a gente fala em ciganos, acho que ainda paira muito um imaginário estereotipado, que eu acho que é um primeiro ponto que a gente precisa talvez esclarecer. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um contexto das comunidades ciganas e depois falar sobre o Covid, então eu fiz mais ou menos essa fala. As comunidades ciganas, ela tem um histórico de origem muito antigo, mas porém pouco estudado e com muitas lendas e muitas teorias. Mas duas teorias principais que a ciência vem reconhecendo, uma diz que os ciganos começaram a sua diáspora em torno do ano 0 de Cristo, né, no início da era cristã, partindo de duas regiões, provavelmente. Uma do Egito, fala do Egito, na África, e outra da Índia, na Ásia. São duas teorias que são colocadas pelos pesquisadores, e essas diásporas ocorreram ao longo de mil e poucos anos, e por volta do ano 1200, 1300, os primeiros grupos ciganos começam a chegar na Europa, depois de uma longa migração. Começam a chegar grupos ciganos na Europa por duas ramificações. Uma via Oriente Médio, e subindo pela Grécia, e subindo para o leste europeu, Romênia e outros países, e outra imigração subindo do Marrocos e da África, através da Espanha e de Portugal, e da França. Bom, isso por volta... Então, tudo isso para dizer que as comunidades ciganas chegaram no Brasil oriundas de Portugal, principalmente, né? Isso aconteceu por volta do ano de... O primeiro registro escrito da entrada de uma pessoa cigana no Brasil data de 1574, e esse registro indica que foi uma família de pessoas ciganas que foram expulsas de Portugal justamente por serem ciganas, e ganharam como uma pena o degredo para o Brasil. Essa prática de degredar as pessoas ciganas, ela ocorreu durante praticamente todo o período colonial português. Aliás, esse período todo foi marcado por inúmeras políticas persecutórias, colonialistas e anti-ciganas. Portugal elaborava leis que proibiam as comunidades ciganas de falar a sua língua, de andar em grupo, de praticar os seus costumes e a sua cultura, e isso estabelecido em leis. Inclusive tinha também pena de morte, o degredo nas galés era muito praticado também, pelos portugueses, enviando as comunidades ciganas para as suas colônias em África e na América. E as pessoas ciganas chegaram aqui no Brasil já com essas leis também, né? Porque as leis que valiam em Portugal valiam aqui também no Brasil. Então a gente tem aí uma construção secular de políticas anti-ciganas estatais, somente a partir muito recentemente que as comunidades ciganas começaram a ter políticas afirmativas. Isso veio a partir da Constituição Federal de 88, e depois com o governo Lula, na era do governo PT, que a primeira menção, uma primeira política afirmativa em prol das comunidades ciganas aconteceu em 2006, com a criação do Dia Nacional dos Ciganos, através de um decreto presidencial. E depois, em 2007, as comunidades ciganas foram incluídas no rol das comunidades e povos tradicionais, através também de um decreto presidencial. Bom, ao longo desse tempo, as comunidades, a sociedade majoritária brasileira, ela construiu um imaginário estereotipado das pessoas ciganas, racista. Quem aí não ouviu a história de que ciganos roubam, de que ciganos roubam crianças, são trapaceiros? Essa construção negativa, né, das comunidades, das pessoas ciganas, ela paira inclusive nos dicionários de língua portuguesa.
Se vocês forem olhar nos dicionários mais antigos, principalmente, lá está uma definição muito ruim do que é ser cigano. E essa definição é uma definição, como eu já disse, estereotipada e padronizadora, porque as comunidades ciganas, elas não são... quando a gente fala ciganos, essa palavra foi criada pelos portugueses para denominar distintos grupos e etnias, assim como a palavra índios e assim como a palavra negros. Ciganos não são uma coisa só, são vários troncos étnicos com línguas diferentes, com costumes diferentes, e separados por histórias diferentes, com níveis de integração social diferente. Então é importante que a gente entenda que essa construção, que o Estado ele precisa reconhecer essa diversidade cigana, e isso não é uma realidade. Atualmente, o IBGE não faz a contabilidade das comunidades ciganas no Brasil, e essa é uma pauta do movimento cigano. Então, não é possível saber, por exemplo, quantas pessoas, com exatidão, quantos ciganos tem no Brasil, pessoas ciganas tem no Brasil, onde elas estão, em que condições elas estão. Porém, a Secretaria de Igualdade Racial do governo federal, em 2013, assumiu o número de que seria em torno de 500 mil ciganos. Das 3 etnias, são 3 etnias principais, os Rom, os Sinti e os Calon. Eu pertenço à etnia Calon. E os Calon, historicamente, estão vinculados à Península Ibérica, Portugal e Espanha. São gitanos da Espanha, né? E também conhecidos como Calé. Bom, então, a estimativa da CEPIR é que somos de 500 mil pessoas até 1 milhão, mas, de qualquer forma, as comunidades ciganas são comunidades que têm estilos de vida diferentes, né? Culturas diferentes da sociedade brasileira, culturas de resistências. Uma questão importante que eu gosto de ressaltar, que a comunidade cigana é a questão do nomadismo. O nomadismo, ele está identitariamente vinculado à comunidade cigana, porém, o nomadismo nem sempre foi uma opção. O nomadismo, muitas vezes, foram expulsões. Existiam leis que proibiam as comunidades ciganas de fixarem residências, comunidades nômades. E aí a gente pode falar que hoje, em torno de 80% das comunidades ciganas não são mais nômades, apesar de que continuam em itinerância, isso no Brasil também. Porém, são as comunidades nômades aquelas que mais sofrem, agora já entrando no Covid, com o impacto do Covid. As comunidades ciganas, elas historicamente foram excluídas. Então, hoje, a maioria da comunidade o índice de analfabetismo é muito alto, o índice educacional é super baixo. Eu sou uma exceção, né? Consegui fazer graduação, mestrado, doutorado, mas ainda é muito baixo. As comunidades ciganas, elas não conseguem acesso ao trabalho. A grande maioria trabalha com a venda informal, venda de objetos de segunda mão, com a gambira, que é como assim chamado. E essas comunidades estão impedidas de trabalhar pelo isolamento social. Muita gente não tem sequer registro de identidade, ou registro de nascimento, isso acontece ainda em alguns grupos. Os grupos nômades, eles têm sofrido, a pandemia, ela traz o racismo e exacerba o ódio, o preconceito. Muitos grupos nômades estão sofrendo expulsões. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, na cidade de 2 vizinhos, no Paraná, também aconteceu. Grupos nômades foram expulsos, acusados de serem diagnosticados com Covid. E aos poucos, desde que a pandemia chegou, eu vejo que atualmente a comunidade cigana, cada dia que passa, chega um relatório, um caso diferente de pessoas no Brasil da comunidade cigana com problemas. Ontem me chegou o caso de uma comunidade no Ceará, em que a comunidade, uma cidade do Ceará, em que a comunidade tem 50 pessoas contaminadas. Teve um senhor que morreu, né, com as complicações na UTI. A prefeitura enterrou e não comunicou à família, então a família estava desesperada por conta disso. Eu vi que isso aconteceu também com indígenas e Yanomami, tem acontecido com outros grupos indígenas, e esse relato me chegou de uma pessoa do Ceará. Me chegou também um relato da comunidade Trindade, de Goiás, em que lá são a comunidade só adultos, assim eles me disseram. Somos aqui só adultos, fora as crianças, de 1.000 a 1.200 pessoas. Já temos 40 casos confirmados, todos numa situação de pobreza muito extrema.
A prefeitura disponibilizou apenas 80 cestas básicas e pequenos testes, e a comunidade está apavorada. A minha família em Mato Grosso, até o momento, nós somos em torno de 300 pessoas. A gente contabiliza 12 pessoas contaminadas, 2 foram para a UTI, uma conseguiu retornar da UTI e um, infelizmente, foi a óbito. Ele tinha 30 anos, passou 11 dias na UTI, esse primo, e infelizmente ele faleceu. E foi muito difícil, porque a gente não pôde acompanhar. A comunidade cigana é uma comunidade que acontece, realiza tudo muito coletivamente, né? O velório é muito importante, o ritual fúnebre, e a gente não pôde ir participar. Isso é muito doloroso, essa dificuldade, né, de não poder estar junto, de falar uma palavra de conforto, um abraço, isso é muito complicado. E o governo federal e o governo estadual de Mato Grosso já disse que não vai atender a comunidade cigana na sua íntegra. No Mato Grosso, somos 90 famílias precisando de cestas básicas, só 20 foram atendidas. O governo federal, eu participei de uma reunião com a secretária Sandra Terena, do Ministério dos Direitos Humanos, e ela simplesmente disse que não conseguiria atender todo mundo, falou que conseguiria cestas básicas, e até o momento não chegou cestas básicas para nenhuma comunidade cigana do Brasil pelo Ministério dos Direitos Humanos. Bom, eu acho que, para encerrar minha fala, assim, eu penso que esse governo, o governo federal, ele implanta, citando o filósofo negro Achille Mbembe, ele implanta uma necropolítica, ele não está preocupado com as comunidades tradicionais, e o veto ao projeto de lei é uma realidade. O ministro da Educação, o ex-ministro da Educação, deixou isso claro, que odeia povos indígenas, odeia povos ciganos. O próprio presidente já deixou isso muitas vezes claro, que também odeia povos quilombolas. Então, a gente não pode esperar, não poderia esperar uma atitude diferente desse governo. Então, eu acredito que é preciso que a gente continue se firmando para cobrar do Congresso Nacional que o Congresso derrube esses vetos. Essa é a minha fala e eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Aloysio. Sem demora, eu já passo a palavra para Kayanaku Kamayurá. Por favor, Kayanaku. Você nos ouve, Kayana? Eu acho que a Kayana ela está com dificuldade, ela está entrando e caindo. Ela tinha feito dado a alternativa de conversar com alguém da Federação dos Povos Indígenas que esteja numa situação de conexão mais favorável. Vamos aguardar o que ela nos fala e nós passamos a palavra, então, para o Ronaldo dos Santos. Por favor, Ronaldo. Boa noite, pessoal. Luciana, Aloysio. Pastor, volta que a companheira consiga entrar na conversa e compartilhar desse momento conosco, né? Esse momento que não é feliz, não é bom, mas a gente tenta aí através da nossa troca, nossas redes, e nos fortalecendo e tornando esse momento mais leve, né, para a gente seguir. Eu logo vou dizendo também que eu não estou com boa condição de conexão. Várias partes do que os companheiros estão falando, eu não estou conseguindo ouvir, porque a minha internet falha. Então, eu espero eu acredito que o contrário vai acontecer também. Que parte do que eu falar vocês não vão entender, mas aí podem me interromper, que eu repito. A gente sempre se pergunta se nessas condições a gente entra ou não entra na live, mas, na verdade, eu acho que a live, né, o ao vivo, como diz o companheiro João Paulo do MST, né, vamos abrasileirar os nossos diálogos, né, eu acho que ele precisa ser um retrato também da nossa realidade. E se a internet não é uma realidade no Brasil, né, os nossos ao vivos vão denunciar isso também, isso vai ficar evidenciado também.
Isso não pode ser motivo de exclusão, porque motivo de exclusão nós temos aos milhões, né, nas nossas relações sociais. E, muito pelo contrário, a gente precisa aqui fazer um exercício de paciência para que os nossos diálogos possam superar essas dificuldades que estão postas e a gente ainda assim se entender, ainda assim conseguir conversar, né? Então, já deixo aqui para vocês que em algum momento, se eu não estiver sendo compreendido por uma questão de conexão aí, vocês dão aquele toque que eu repito, tá bom? Meu nome é Ronaldo dos Santos, eu sou do Quilombo Campinho da Independência, minha comunidade fica em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro. Eu sou da Coordenação Nacional de Quilombolas, né, a CONAQ, que tem aí seus 24 anos de existência, né, completou agora no último mês de maio, os 24 anos de organização da nossa Coordenação Nacional. E então é um prazer estar aqui, né, fazendo esse diálogo entre povos, né, esse diálogo em tempos tão difíceis. Bom, na verdade, as comunidades quilombolas estão espalhadas por todo o país. A gente não tem articulação na nossa rede com Roraima, Acre e o Distrito Federal. O Acre, eu particularmente já tive em diálogo com um parente indígena que ele dizia ser vizinho de uma comunidade quilombola no Acre, mas que nós ainda não tivemos acesso a essa comunidade, nós não pudemos ter aproximação com essa comunidade, né? No entanto, não é contabilizada, né, na nossa rede de articulação o estado do Acre, assim como o estado de Roraima. E o Distrito Federal tem toda uma questão, né, porque o Quilombo de Mesquita, que fica em Goiás, né, a 50 quilômetros de Brasília, na verdade, a Constituição de Brasília também incide sobre as terras do Quilombo de Mesquita, né? É um quilombo que perdeu muitas terras, ainda hoje tem um processo ali violento de usurpação e grilagem, mas o quilombo de Mesquita ele tem toda uma vida do Distrito Federal, né? Então, em algumas vezes ele aparece como DF, mas ele realmente, a comunidade está organizada em terras goianas, né? Então, são 3 estados, aí, 3 unidades da federação, onde a gente não tem aí o registro, né, da presença de quilombos. No mais, nós estamos nas 24 unidades da federação, em algumas com maior incidência, com maior presença, como é o caso de Minas Gerais, Maranhão, Pará e Bahia, e alguns estados com menor incidência, mas nós estamos em todos os estados do país, praticamente, né? Essas comunidades, né, elas são isoladas, né, historicamente, né? Eu nem diria isoladas, eu diria excluídas, né? Porque, na verdade, a própria ideia do isolamento ela é um pouco mito, né? Claro que se a gente falar do período colonial, do período escravocrata, as comunidades quilombolas, elas taticamente se colocavam o mais isolado possível da sociedade escravocrata, né? Porém, quem conta uma história sempre conta a partir do seu interesse, né? Então, naturalmente, o colonizador vai dizer que aquela comunidade é muito isolada. Mas, na verdade, aquela comunidade se isolou do colonizador. Mas as comunidades quilombolas, uma vez embrenhadas nas matas, né, elas estabeleceram outros vínculos, outras relações com os povos indígenas, por exemplo, ou principalmente. Né? Então, Palmares, por exemplo, que é a comunidade mais contada, né, da nossa história, a comunidade quilombola mais contada da nossa história, Palmares durou 100 anos, né? E Palmares teve 40 mil pessoas, palmarinos, né? E Palmares teve capacidade
de guerrear, por exemplo. Né? Uma comunidade isolada não constitui essa capacidade. Né? Então, a própria comunidade de Palmares evidencia que esse povo é um povo que se articula. Esse povo não é um povo que está no isolamento. Então, mesmo no regime escravista, eu diria que aquela comunidade ela estava isolada do sistema escravista, mas ela tinha as suas redes de colaboração. Né? E hoje, você falar de comunidade isolada hoje, é mais mito ainda, né? Mais imaginação ainda. Nós estamos aí em nossos territórios, né, super articulados entre redes de comunidades quilombolas e entre outros povos, em geral, povos de comunidades tradicionais. Agora, isoladas não, mas excluídas sim. Porque a exclusão ela se dá de várias formas. Né? Eu comecei minha fala dizendo que a dificuldade de comunicação por causa das condições da internet não pode ser um motivo de exclusão. Né? Mas não ser é uma opção. Porque, naturalmente, que os envolvidos podem optar por excluir. Não está conseguindo se conectar. Né? Então, excluir ou incluir é sempre uma opção, e eu diria que é uma opção política. Né? E, nesse sentido, as comunidades quilombolas, né, elas historicamente são excluídas, né, pelo Estado, excluídas pelo sistema dominante, pelo sistema opressor. Esse sistema de exclusão, né, ele gera vulnerabilidades, né? E vulnerabilidades essas que, em períodos pandêmicos como esse que a gente está atravessando, ele se apresenta de forma mais grave, de forma mais perversa. E falando exatamente desse momento que a gente está vivendo, né, do Covid-19, né, que afetou o mundo inteiro, com maior ou menor proporção, mas afetou o mundo inteiro e afeta o Brasil fortemente. E eu não sei se o Covid agrava o fator Bolsonaro ou se o Bolsonaro agrava o fator Covid, ou se as duas alternativas estão corretas, mas é esse o cenário que a gente está vivendo, né? Um cenário de pandemia, né, dessa proporção, né, somado ao governo Bolsonaro que está em curso. Esperamos derrubá-lo, derrotá-lo tão logo, mas hoje ele está em curso. E a gente tendo que sobreviver nesse contexto. O coronavírus é um fenômeno que ele chega para nós através dos aeroportos, né? Inclusive o racismo, que é uma ferramenta da sociedade opressora, né? O racismo é um pilar, é um dos pilares dessa sociedade que domina e que oprime. O racismo ele é estruturante, né? E ele se apropria dos vários fenômenos e contextos que a gente vai atravessando e vai vivendo ao longo dos tempos e lugares, né? E a gente conversava hoje cedo, inclusive, sobre isso, né? Onde numa determinada região, talvez foi você mesmo, Luciano, que falava isso, né? Numa determinada região, uma aldeia indígena, ela é atingida pelo contágio do Covid, né? E quando, né, algumas pessoas daquela aldeia saíam para a cidade, as pessoas falavam: olha só quem está trazendo o Covid. Como se aquele povo fosse quem disseminou o Covid. Quando, na verdade, a gente precisa dizer isso, que quem trouxe o Covid, né, foram as pessoas que vieram do exterior. Né? O Covid chega através dos aeroportos. Eventualmente, alguém de nós pode ter estado nesse lugar, mas eu duvido. Né? Eu duvido. Em via de regra, 99,9% das pessoas que trouxeram o Covid não foi o nosso povo. Né? Então, o Covid ele tem
essa característica, né? Ele chega nas capitais, ele chega nos aeroportos, ele tem um primeiro espaço de disseminação que é urbano, é metropolitano, e é um espaço, e aí se a gente for falar dos espaços metropolitanos, é onde, por mais precário que possa ser, né, está organizada a rede de atenção à saúde, né? Os hospitais estão nas cidades, né? Os hospitais de campanha são construídos nas capitais ou nas cidades maiores, enfim. Então, é nesse ambiente onde o Covid chega primeiro e ele onde é enfrentado primeiro, né, com algum sucesso ou insucesso, mas é esse o cenário. Quando o fenômeno do Covid ele começa a interiorizar no país, né, ele começa a atingir os povos do campo, da floresta, das águas, que são as comunidades tradicionais, os povos indígenas, as comunidades quilombolas. Eles nos atingem de cheio, né? E chega com uma forte capacidade de disseminação, que tem a ver, inclusive, com o nosso modo de vida, de se relacionar com o outro e com o meio e com o território, né? A gente tem, eu estou em Paraty, uma cidade vizinha nossa aqui, Angra dos Reis, que muitos conhecem ou já ouviram falar. Eu tenho acompanhado um debate aqui em Angra dos Reis, em Paraty, esse debate é menor, ele sempre aparece de alguma forma, mas lá isso ficou muito mais evidenciado, né? Como que o próprio serviço de saúde acusa a cultura do povo que está sendo vítima daquela situação. É porque a cultura deles. Então, assim, é sempre uma forma acusatória, né? E discriminatória e condenatória, né? De atribuir ao outro a responsabilidade, né? Do contágio e por consequência, da morte, caso venha acontecer. Mas a gente tem uma cultura de se relacionar com o outro, né? A própria ideia da família, né? Os guaranis chamam as famílias extensas, né? Que não é a casa, né? É o quintal ou o núcleo familiar, né? E nós quilombolas também temos isso, né? Nossa relação com as crianças não é só com a da casa da gente, né? É a do quintal, né? Então, tem toda uma forma de um cuidado coletivo que é próprio de nós e que situações como essa, como a do coronavírus, dificultam um pouco, né? Um pouco mais essa proteção. Eu tenho falado de um caso que ocorreu comigo, bem agora no início dessa situação toda, idos de março ou abril, né, onde o povo da minha comunidade não fica em casa, né? Todo mundo falando, fica em casa, e o povo meio que ali no território e tal. E eu mandei num grupo do WhatsApp, falei, pô, galera, o negócio tá super sério, tá avançando muito os casos de coronavírus no Brasil, fica em casa. Aí um primo meu respondeu, assim, no grupo do WhatsApp, a minha casa tem 287 hectares. E aí eu falei, cara, que isso, né? Eu fiquei meio bravo com ele, mas eu pensei, né? Tipo, parei, contei até 10, assim, para acalmar. O que ele disse, né? E é isso, né? 287 hectares é o nosso território quilombola, que foi regularizado há 20 anos atrás, o primeiro do estado, um dos poucos no país. E é nesse lugar que ele se reconhece em casa, né? O que é falar fica em casa para esse povo? O que é falar fica em casa para essa pessoa, para esse indivíduo, né? Então, a própria estratégia, né, de contenção, né, de enfrentamento ao coronavírus, hegemônica, né, majoritária, ela não necessariamente se aplica para um território tradicional, para uma cultura diferenciada, né? E aí, consequência disso, a gente tem um número alarmante, né, de contágio do coronavírus em comunidades quilombolas. A última atualização da CONAC é do dia 9 de julho, praticamente uma semana atrás.
onde são mais de 30 mil casos confirmados de coronavírus em territórios quilombolas, mais de 130 óbitos. O número era de 131 óbitos e mais 4 óbitos com suspeita sem confirmação. Então, 135 óbitos, né? E a gente tem 2 estados aí com a situação mais grave, que é o Rio de Janeiro, que é o meu estado, e o estado do Pará, no norte brasileiro, né, com 36 óbitos cada de quilombolas por coronavírus. E, enfim, a gente realmente está enfrentando esse momento agora com muito cuidado, né, de forma muito sensível, porque, assim, a gente não é que pode acontecer coisas terríveis, já está acontecendo coisas terríveis nos nossos territórios, né? Eu vou encerrar essa minha primeira fala. Algo que nós não pactuamos aqui, do que pode, do que não pode, mas, enfim, na nossa liberdade democrática, eu quero reiterar que esse cenário está agravado pela presença do Bolsonaro no poder. A gente precisa reagir a isso. Muito obrigado, Ronaldo. Imediatamente Luciano. Muito obrigado, Ronaldo. Eu passo a palavra de imediato para Kayanaco Camaiurá. Por favor, Kayanaco. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Kayanaco, sou do povo Camaiurá e atualmente faço parte da assessoria da Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Mato Grosso, que é a FEPOINT, né? Também sou mestranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás e vim aqui para abordar um pouco sobre essa questão, né, dos vetos presidenciais que foram feitos na última PL, né, que tratava do enfrentamento ao Covid-19 para povos e comunidades tradicionais, povos indígenas. Para nós, já não era de surpresa, né? A gente sempre foi um povo de que viveu muito na base da luta mesmo e de enfrentamento a todo tipo de preconceito e discriminação, né? Desde a época da colonialidade, né? Da colonização do Brasil, né? Quando houve o processo de colonização, os portugueses, né? Junto com a Igreja Católica, falavam muito na integração dos povos indígenas, né? E aconteceu tudo o que aconteceu, muitas mortes, muitos processos de guerra, muitos processos de contaminação, né, de todos os povos, e isso foi se adentrando, né? E eu vou procurar ser um pouco breve, porque a minha internet não está muito boa, né? Mas eu queria reforçar um pouco disso, porque tem tudo a ver com aquele início, né, de onde tudo começou. Por que que eu falo isso, né? Quando houve esse processo, né, de genocídio e etnocídio, né, contra os povos indígenas, a Igreja Católica ela condenava, né, nossa cultura, nossa forma de vida, nossa forma de tratar as pessoas, né? Tudo era forma de condenar, porque não estava de acordo com o que está escrito na Bíblia que eles apresentavam. Então, houve um processo de catequização muito forte, né? E isso foi deixando com que as pessoas não pudessem falar sua língua, né? Não pudessem andar nu, as nossas roupas, que é nossa pintura, né? Elas eram condenadas. Então, foi uma agressão muito, muito grande que houve naquela época, né? E desde então, isso sempre aconteceu e sempre vem acontecendo, né? E quando foram criando políticas para nos proteger, esses mesmos órgãos que nos protegiam, eles nos matavam também, né? Como é o caso do SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, né? Muita gente morreu naquela época que era 1960, né? Que era mais ou menos a época do contato com
o povo da minha região, que é o Xingu. A gente tem, desde pequeno, eu escuto muita história, né? O meu povo tem um processo de medo muito grande com o tratamento de saúde, com a forma de viver na cidade, por conta de tudo isso que aconteceu lá atrás. Então, é uma herança muito grande que a gente carrega de pressão mesmo, né? De ser visto como pessoas ruins, de ser visto como pessoas que vai fazer o mal para alguém, né? E quando, na verdade, não é dessa forma. Nós temos visões completamente diferentes da que o não indígena tem, né? A gente vive de acordo com o que a natureza nos propõe, né? O mercado é o nosso nosso mercado, é o nosso rio, né? A floresta é o nosso ambiente que a gente tira de forma sustentável e reutiliza aquilo tudo, né? Sempre com muito respeito, né? Porque nós dizemos que esses são os nossos deuses, né? Cada ser da natureza tem um dono. Então, a gente precisa ter uma permissão para poder fazer alguma retirada ou qualquer coisa que seja, né, desse tipo. E tudo isso sempre foi muito criticado, visto de forma negativa, né, por vários, né, vários movimentos, enfim. E em 1988, onde houve esse processo da Constituição Federal, onde a gente tem um marco de direito dos povos indígenas, que é o uso da terra, né, que é o direito a uma saúde, é o direito à educação, né, e o direito do indígena dizer como ele quer que seja, que ele viva, né, se ele quer se integrar à sociedade não indígena ou não. Isso é um direito que a gente tem assegurado, né, na Constituição de 1988, e que isso, até hoje, não é respeitado. Mas até que, a partir daquele momento em que houve grandes demarcações de terras indígenas, de lá para cá, a gente teve um crescimento muito grande de movimento, né? Porque todos esses direitos foi conquistado com muita luta, né? E houve uma participação dos povos muito grande. Então, de lá para cá, a gente tem um marco mesmo do movimento atuante dos povos indígenas, né? Nas políticas nacionais. E assim, de um tempo para cá, né? Desde que houve essa eleição, última eleição presidencial, a gente começa a ouvir novamente essa palavra de integração, né? A gente começa a ouvir aqueles medos que a gente escutava no passado. A gente começa a ouvir preconceitos de pessoas quando a gente vai frequentar a cidade ou vai fazer qualquer outro tipo de trabalho, né? Até mesmo no meio político, até mesmo no meio de trabalho que a gente se encontra, a gente sempre é visto como inferior, né? Então, a gente tem essa marca até hoje. Então, por isso que a gente vê essa questão dos vetos presidenciais, que já era esperado, né? E nós estamos em diálogo para tentar retomar o que é o nosso direito, né? E eu, sim, eu dou aqui as minhas mãos aos nossos irmãos que estão aqui, né, representantes das comunidades tradicionais, quilombolas, né, e pescadores, porque a gente tem que estar unido, né? A gente não consegue fazer nada sozinho, né? Sempre foi na base da luta, sempre vai ser na base de tudo isso, né? E é com imensa tristeza que eu falo tudo isso, porque eu vivo um processo de luto. A gente perdeu, né, na nossa região, 5 pessoas recentes, né, de Covid-19. Nós temos várias pessoas infectadas. Nós estamos vivendo um processo de muito medo, né, muito medo de perder nossos entes queridos, de perder os nossos anciões, e a gente vê o governo brincando com as nossas vidas, né, e é tudo isso muito triste. Tradicionalmente, o próprio sepultamento, né, ele é de forma diferenciada, né? Quando a pessoa morre, tem um processo de ritual muito grande para que ele faça a sua passagem e possa ir no paraíso, né? E a gente se viu numa situação, né, em que o Covid ele não
não permite que essa pessoa possa viver isso. Então, assim, é muito doloroso, não só o processo de morte, mas também o processo de sepultamento, o próprio processo de você não poder cumprir o seu luto como você deveria, né? Então, assim, tudo isso são agressões muito grandes, né? Que nós vivemos em guerra o tempo todo, né? E eu queria trazer isso para vocês, porque realmente é um momento muito triste e estamos fazendo do nosso luto a nossa luta. É isso. Passa a palavra. Muito obrigado, Caiana. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado, Aloysio, pelas considerações, pelas ótimas apresentações. Eu só gostaria de fazer, antes de repassar a palavra para vocês, com algumas questões bastante gerais, manifestar uma grande preocupação que existe na atualidade em relação à questão da quarentena das Forças Armadas, que existe uma previsão de que elas realizem ações, atividades junto a povos indígenas. Aqui em Mato Grosso, ao que parece, a guarnição que oferece apoio ao Estado, ela provém de Manaus. São questões que devem ser confirmadas, e todos nós vimos como que estava a situação em Manaus. Nesse sentido, colocar que é importante que o Ministério da Saúde acompanhe a quarentena desse contingente. E uma outra questão que se coloca dentro dessa situação que foi colocada pelos nossos apresentadores, pelos nossos palestrantes, aquilo que o Ronaldo ele coloca, que é a questão da necropolítica, e uma outra questão é de que o governo ele está brincando com a vida das pessoas. Dentro desse contexto da entrada das Forças Armadas, no caso, para atender, e ao que parece isso é certo em algumas comunidades, e talvez isso ocorra em Mato Grosso, uma das coisas que a gente tem que refletir é que o governo federal ele tem sido o maior propagandista do uso da cloroquina. É um medicamento que ele foi banido em todas as partes do mundo, mas que aqui no país ele tem encontrado por parte do governo central, por parte do governo federal, apoio para o uso. Ou seja, duas situações assim que são bastante complexas e que nós devemos estar atentos. Bem, eu gostaria de perguntar para os nossos painelistas, dentro desse contexto da Covid-19, uma das coisas que a gente observa e que a gente ouve conversando com as comunidades é que a Covid ela só tornou mais difícil aquilo que já era bastante difícil, né? Que era a acessibilidade às políticas públicas por parte das comunidades tradicionais, a questão da omissão, a questão da negligência, a questão do descaso. Eu gostaria de saber de vocês, nesse período, quais são os grandes desafios que vocês encontram, quais são as alternativas que vocês têm buscado e quais têm sido os diálogos com o poder público que vocês, ou diálogos com apoiadores, que vocês têm buscado nesse período de crise. Muito obrigado e eu passo a palavra ao Aloysio, inicialmente. Vamos considerar a ordem alfabética. Olá, desculpa a demora, estava só tentando ligar o microfone. Eu acho assim que eu tenho procurado dialogar em todas as frentes e possibilidades possíveis. A pandemia ela tem multiplicado as nossas ações apesar do isolamento social, né? Multiplicaram-se as redes, os grupos de WhatsApp, as lives, e eu acho que essa tem sido uma ferramenta fundamental
de um novo tempo para que a gente tem para enfrentar a pandemia, né? Mas também eu acho que não deve só ficar nisso, porque realmente eu penso que existem outras possibilidades, né? Eu ainda não sei dizer qual é, porque a gente está construindo esse caminho, né? Eu percebi, por exemplo, que uma coisa que facilitou muito foi a integração internacional, por exemplo. Na comunidade cigana, pelo menos, eu tenho percebido isso. A gente tem se comunicado muito mais com outros militantes de Portugal, de Espanha, e tem conseguido acompanhar esse movimento de forma internacional. Essa tem sido uma saída. E a outra saída também é conversar com as instituições que já abrem esse espaço, né, que são poucas também, né, como, por exemplo, o Comitê Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, as instituições universitárias, acadêmicas, ainda têm sido grandes parceiras, né, e eu acredito que é isso, eu acredito que somente com a conversa com todos os movimentos sociais e com todas as frentes que a gente vai conseguir mudar alguma realidade. Muito obrigado, Aloysio. Ronaldo, por favor. Aí, posteriormente, a colocação do Ronaldo, André, acho você que... poderia repetir? Você fez 2 ou 3 perguntas, não é isso? Isso, Ronaldo. Só uma questão de encaminhamento. Eu acho que feitas essas explanações de vocês, desses 3 pontos, a gente abre para as perguntas do público. Os 3 pontos, 4 pontos que eu tinha colocado, Ronaldo, são os seguintes: quais são os desafios que vocês têm enfrentado no cotidiano de vocês, né? Uma das coisas que a gente tem avaliado e constatado, conversando com as pessoas, com as comunidades, é que a Covid, ela... Olha, o Ronaldo, ele caiu aqui. Vamos aguardá-lo. Ao público, as pessoas, vocês podem ir mandando as perguntas, que daí a gente vai colocando aqui enquanto a gente aguarda o Ronaldo. A Kayanaco não tá, Luciano? Não, a Caiana, ela caiu também. A Caiana, ela retornou agora, está retornando. O Ronaldo também está retornando. Eu posso, então, falar, né, sobre Caiana. Esse ponto que foi levantado, né? Na minha perspectiva, vocês me ouvem? Te ouvimos. Então, desde o início, eu vejo que essa pandemia, ela nunca foi tratada como uma pandemia aqui no Brasil, né? A gente não teve um processo de se preparar para ela. Então, no cenário brasileiro, isso se encontra muito evidente, né? O Brasil, ele está aí no ranking, né, mundial, 3º lugar como mais mortes, né? E a gente já imaginava que para os povos indígenas isso ia vir com muita assim, muito difícil mesmo, né? E a gente, desde o início da federação, né, da FEPOINT, a gente vem tratando, conversando em diversos diálogos, tanto com os distritos, né, sanitários de saúde indígena, que é quem cuida da saúde indígena, e FUNAI, e vários grupos que foram formados para enfrentamento, né? E muitos desses diálogos foram bacanas, né? Mas muitos também não foram muito para frente, né? E o que a gente vê? Não houve uma iniciativa muito concreta por parte do governo, né? Mas a gente segue firme, né? E pelo menos na minha região, que é o Xingu, tudo que foi feito de tratamento, de preparo, foi feito à base de doações, de campanhas, né, de diálogos com os parceiros, né,
como foi criado lá com a Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina, e houve doações junto com os doutores da Amazônia, tanto de equipamentos, né, como oxigenador, né, e medicamentos, também como prevenção e também informativos, né. E só que como a gente hoje tem um cenário em que as pessoas não levam a sério essa questão, né, e a gente viu isso acontecer, chegar de uma forma muito rápida, né, na nossa região, e acabou que chegou e começou a afetar de forma muito brusca, levando os nossos parentes, né, para a morte. E hoje a gente tem, na minha região, nós temos 70 pessoas infectadas de casos confirmados, mais de 100 pessoas que são consideradas como suspeitos, e temos esses 5 óbitos, né? E é muito difícil, né? Porque só depois que começou a vir essas mortes e tudo se tornar real, né? Foi que houve contrapartida por parte do governo, né? E está sendo muito difícil o diálogo, porque as alegações são as mesmas, né? Ah, tem dinheiro, tem recurso, mas não tem equipe, não tem medicamentos apropriados, né? Tudo isso. Mas desde o início, as iniciativas foram sempre feitas por parte dos próprios indígenas, né? Através da criação de barreiras sanitárias, entre outras, né? E não, alguns deram certo, outros a gente já tem casos, mas a gente está tentando controlar, né, de forma com que não seja muito devastador, né? E a FEPOINT, enquanto federação, né, como uma organização estadual, né, que fala pelos povos, os 43 povos do Mato Grosso, né, nós temos buscado ampliar esse diálogo, né, agora, recente, a gente conseguiu um assento no grupo de enfrentamento ao Covid, né, junto à Casa Civil, mas ainda é uma questão que está parada, não teve nenhuma questão de realmente fazer algo concreto, né, até o momento, mas internamente nós estamos conversando para ampliar as UAPs, que é unidades de atenção, né, de atendimento primário. A gente está tentando ver através dos parceiros para a gente conseguir construir, fazer esse plano que foi criado no Xingu, abranger para todo o estado, né, para as outras terras indígenas, dialogando com os distritos, né? Então a gente está nesse processo, né? A gente fez no início muitas assim, campanhas, conseguimos doações, né, para evitar com que tivesse uma saída dos povos das aldeias, e agora a gente está nessa questão do enfrentamento mesmo, né, através desse plano de construção, de ampliação das UAPs. Estamos em diálogo, trabalhando noite e dia, e é isso que eu gostaria de colocar aqui. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, mas se for, eu estou aberta a outras questões, outras perguntas que possam surgir. Tá certo, muito obrigado, Caiana. E agora a gente repassa para o Ronaldo, que o Ronaldo ele caiu a conexão dele. A gente estava colocando sobre os pontos de indagação, né? Que seriam basicamente 3: os desafios que vocês têm encontrado, quais são as alternativas que vocês têm buscado e quais são os diálogos que vocês têm estabelecido, seja com parceiros, colaboradores ou com o Estado, de que forma que vocês têm agido diante dessa adversidade. Considerando aquilo que inicialmente a gente colocou aqui, as dificuldades elas se mantêm, a Covid ela acentuou as situações e se evidenciou riscos maiores de morte. Obrigado, Ronaldo, a palavra é sua. Na verdade, os desafios que estão postos para nós em tempos de
de coronavírus é viver, né? Sobreviver. Porque, no fim das contas, todos nós, do mundo inteiro, a gente está apreensivo quando que tudo isso vai passar e se nós e as pessoas que são queridas para nós estaremos vivos quando isso passar. Isso é muito importante. O fique em casa não é o use máscara, não é uma jogada de marketing, não é uma palavra jogada ao vento. É uma fala de quem tem preocupação com isso. Né? Enquanto o presidente fala, e daí é uma gripezinha, eu não sou coveiro, o que vocês querem que eu faça? Quando ele fala isso é porque, na verdade, ele menospreza a vida. A gente não está falando de outra coisa, pessoal. A gente está falando de viver, de sobreviver. Eu tenho prima que morreu com Covid. Prima da minha mãe. Minha prima de 2º grau. Minha prima. Né? Quilombo do Sacopã, que fica no Rio de Janeiro, na capital, perdeu um jovem, o Hugo, aos 25 anos de idade. Jovem, saudável, bem, passou mal, identificou o Covid, diagnosticou. Com 3 dias, perdemos o Hugo. Né? O Hugo de 25 e a dona Uia, liderança, quilombola da Rasa, fica a armação dos Búzios, 70 anos de idade, a mãe de todos nós, né? Fundadora da Aquilerge. Em 3 de outubro de 2003, lá estava a dona Uia conosco, há 17 anos atrás, fundando a Aquilerge, a Associação das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro. Então, perdemos a dona Uia. Então, muitos de nós já perdeu muitas pessoas queridas nesse processo, né? Como a gente não sabe quando tudo isso vai passar, a gente não sabe quantos mais vamos perder. Né? O que a gente quer é que passe rápido e que a gente não perca mais ninguém, né? É isso que a gente quer. Então, o desafio que está posto é esse. E não é para a comunidade quilombola, não é para os povos indígenas, não é para os povos ciganos. O mundo inteiro está apreensivo, está aflito nesse sentido. Agora, naturalmente, a gente está falando de grupos que são mais vulneráveis, que são mais vulnerabilizados. Porque essa condição de vulnerabilidade também é imposição, também é imposta, né? Então, se a gente tem um mundo inteiro enfrentando um desafio, você tem um grupo que está mais vulnerável, logo você tem um grupo onde esse problema ele se potencializa, né? Esse problema se potencializa. E aí eu vou repetir o que eu já disse. O Covid potencializa o efeito Bolsonaro e o Bolsonaro potencializa o efeito Covid. A gente precisa levar isso a sério, porque a gente vê, aí vem as redes sociais, né? Elas nos mostram isso, né? Vem a onda dos antifas, né? Os antifascistas. Então todo mundo é antifascista. E aí vem no mesmo momento a onda dos 70%, somos 70%. Passou um pouco, né? Essas hashtags já estão um pouco em baixa. E aí vai vir uma outra hashtag. Aí daqui a pouco você vê Fernando Henrique Cardoso defendendo a continuidade do Bolsonaro. Então, assim, você está falando do quê, né? Eu estou falando de vida, estou falando do direito à vida. Né? Será que nós aqui estamos falando a mesma coisa? Eu acredito que sim. Agora, a gente precisa que muito mais gente, inclusive com influência política, com outras influências, também comece a falar disso, da mesma coisa que nós. Falar de vida, de viver, de sobreviver. Né? Esse é o desafio. Alternativas, a gente tem uma ação que é para dentro, né? Que é para dentro das famílias, para dentro dos territórios, para dentro, que é dar condições para o isolamento, condições sanitárias, soberania alimentar, segurança alimentar, né?
as ajudas, né, estão chegando nesses territórios? Aquele auxílio emergencial chegou? Na verdade, sim. Na minha cidade eu vi, é uma contradição que eu vou dizer, mas a gente vive num cenário de contradições, né? O auxílio emergencial potencializou a proliferação do Covid-19, porque as filas que se formaram na Caixa Econômica Federal e durou semanas, aquilo é desumano. Pessoas que iam ver se a sua ajuda emergencial saiu e não saía. As pessoas iam 11 horas da noite ficar naquela fila para ser o primeiro, segundo, décimo quinto, porque chegar às 11 horas da noite já não era mais garantia de ser o primeiro da fila. Enfim, as pessoas saíam de lá meio-dia, 3 horas do dia seguinte. Às vezes conseguia os auxílios, às vezes não. Bom, que isso, né? E olha que a gente está falando de R$600 que foi garantido pela oposição, porque o governo queria dar um auxílio de R$200, né? E a briga agora é se o auxílio continua ou se termina. Então, as alternativas são essas. Precisa dar condições para as pessoas se isolarem, né? As pessoas, para ver o distanciamento social. As cestas básicas, os kits de higiene, isso precisa chegar. Né? Porque se não chega, a gente está pressupondo ou que as famílias, as pessoas, têm condições sozinhas se manterem 2, 3, 5, 10 meses em isolamento, o que para uma classe média isso tem limite, mas é mais fácil, né? E quando não se pertence a essa classe média, não tem nem condições. Assim. Ou você está dizendo para as pessoas o seguinte: vai trabalhar, pega a sua condução, sua lotação, seu ônibus lotado e vá trabalhar. O que a gente vê no Rio de Janeiro? O que é aquilo? Surreal, né? Surreal. Bom, a alternativa é construir condições realmente das pessoas ficarem em casa com condições de higiene e alimentação. Né? E a gente precisa ir construindo, né, os enfrentamentos, né? Enfrentamentos ao governo, enfrentamentos no Congresso. Todas as leis que passaram no Congresso em ocasião do Covid, a lei dos artistas, a lei das comunidades tradicionais, que aí chega lá no Executivo, o Bolsonaro veta, né? Tem os vetos. Mas todas as leis que passaram no Congresso foi com base a muita pressão, muita mobilização, muita articulação da CONAC, Coordenação Nacional de Quilombolas, da APIB, a articulação dos povos indígenas do Brasil, né? Dos artistas. Enfim, então a gente tem que enfrentar o legislativo, tem que enfrentar o executivo e ainda tem que pautar o judiciário, né? Que às vezes parece que está assistindo o que está acontecendo. E os diálogos nós conosco, né? O Ministério Público tem sido, em vários contextos, tem sido muito parceiro, tem sido muito importante. Agora, a rede da sociedade civil é o que está fazendo valer, né? É a rede da sociedade civil. É a articulação entre povos, é a articulação com a sociedade civil em geral, contando aí com o que resta de sensatez, né, do Ministério Público, de alguns parlamentares do campo progressista, mas assim está muito desfavorável a nós essa briga. Essa é a realidade. E é por isso que eu falo, assim, a gente vai avançar na medida que a gente conseguir derrotar o governo Bolsonaro, porque a associação ela é direta. Basta analisar os vetos do Bolsonaro agora ao PL 1142, que a gente vai entender que a associação é direta. Não estou aqui querendo politizar um debate que
que não é político, né? Porque o Covid é algo que é alheio à vontade de todo mundo. Não. O Covid, eu tenho dito que o Covid, para o governo Bolsonaro, é uma oportunidade. Porque um governo que não conseguiu produzir PIB ano passado, ano 2019, e que, pior do que isso, coloca um humorista para anunciar qual foi o PIB, pífio de 1,1%. E ainda jogar banana para os presentes, para os jornalistas e tal. Foi isso que ele fez. E ele não tinha nada diferente para fazer em 2020, porque ele iria repetir o resultado, né? Porque nem o leilão da Petrobras que o Paulo Guedes fez, ele conseguiu vender, quem comprou foi a própria Petrobras. Eu nunca tinha imaginado ver isso, né? Um leilão para vender uma empresa onde a própria empresa compra, porque ninguém comprou, não teve comprador. Nem aquele leilão ele conseguiu fazer, né? Então ele ia repetir, né, o desempenho econômico de 2019, e aí o Covid vira uma grande justificativa, né? A falta de desempenho econômico é devido à questão da pandemia. Aqui, inclusive, ele vai culpar os prefeitos ou governadores que resolveram fechar o comércio. Porque, em nome da economia, Bolsonaro defendia a abertura do comércio. Então, é isso, né? O Covid para o Bolsonaro cai como uma luva, ajuda a exterminar quem ele tem por projeto, o extermínio, que somos nós. Né? Agora, a gente tem que enfrentar, né? Enfrentar o Covid, enfrentar o Bolsonaro e enfrentar todas as variáveis dessa equação. Muito obrigado, Ronaldo. Eu vou passar duas perguntas que foram feitas aqui. Na verdade, são três. E aí, a Maria Eduarda, ela pergunta: como as pessoas de longe podem ajudar na causa? Eu vou ler as três perguntas e aí vocês vão respondendo, a gente se organiza. Uma outra pergunta é: o isolamento de vocês é bem diferente de alguém que mora no apartamento numa capital. O que teve de mudar dentro das rotinas? E uma terceira pergunta é da Samantha Neri, que ela faz: não seria esse o momento, oportunidade para nos unirmos às vozes dos povos tradicionais e efetivarmos ações protetivas? Aí, entre parênteses, assim como essa live que está sendo feita, você pode ficar bastante livre, né? A Luiz, o Ronaldo, Caiana, para responderem aquelas que vocês acham melhor. As perguntas elas estão ali no chat. Posso começar falando um pouquinho sobre a diferença do isolamento? Por favor, Aloysio. Não, pode deixar a Kayana. Pode falar, Kayana. Por favor, Kayanaco. Tá. É eu, né? Aqui está falando, né? Como podemos ajudar na causa, né? É mais ou menos isso que eu escrevi aqui. Eu acredito que acompanhar, né? Tudo isso que está acontecendo e quem que são os mais desfavoráveis nessa situação toda, né? Esse benefício com o qual o governo ele tem trabalhado é para apoiar quem, né? E então eu acho que acredito que seja isso. O Ronaldo falou bem assim, né, sobre essa questão de movimento a nível nacional, né? Colocou a PIB que tem trabalhado com muitas artistas e realmente, sim, eles têm levantado, né? Por exemplo, estou falando em relação aos povos indígenas, né? Tem levantado as bandeiras. Então, estar atento sobre tudo isso, né? Que está sendo votado no Congresso Nacional, o que está sendo feito, né? Essas leis que estão sendo aprovadas, né? Elas vão beneficiar a quem, né? Então, estar atento a esses movimentos e campanhas que estão sendo lançadas, né?
unir as forças para a gente conseguir alcançar o objetivo, porque, na verdade, no que eu vejo, né, não é só os povos indígenas, o povo negro e o povo de comunidades tradicionais que estão sendo atingidos com todas essas políticas que o governo vem fazendo, né? Então, eu acredito que seja bem por aí, tá? Não é uma oportunidade. A outra pergunta, não é uma oportunidade de unir as forças, né? Sim, eu acredito que sim. A gente vem trabalhando muito sobre isso, né? A gente faz parte de um grupo de trabalho, né? Que tem a participação de todas essas desses grupos de comunidades, né? Tradicionais e quilombolas e entre outros também que entram nessa mesma visão, e a gente tem trabalhado sim juntos, né? Mas acredito que possa melhorar, a gente possa encontrar outros caminhos de estar melhorando o que a gente já vem trabalhando, né? E a questão da mudança do isolamento, né? Para quem vive na comunidade, é muito complexa, muito diferente de nós simplesmente assim ficar em casa, né? Porque pelo menos na minha região, né, que eu conheço e sei dizer, e a maioria dos povos é parecido, né? Uma casa, ela normalmente ela tem 20 a 30 pessoas numa mesma casa morando juntos, né? É uma oca que não tem paredes, né? E está todo mundo ali junto. Então, uma pessoa que vai, por exemplo, buscar o seu benefício lá na cidade, né, que enfrenta horas uma fila, porque na maioria desses municípios que tem as aldeias, né, que qual pertence às aldeias, geralmente é um município pequeno que tem um só banco para poder as pessoas sacarem o benefício. Então, é bem desumano mesmo, é bem difícil essa condição, e às vezes não consegue nem sacar. E também houve muita contaminação, pelo menos na nossa região, para as pessoas que foram fazer tratamentos, né, na cidade, porque a saúde indígena ela é de atendimento primário, né? Os médios e médios casos e gravíssimos, né? Eles são tratados na cidade. Então, são encaminhados para os hospitais regionais e de lá para as referências, né? Ou, por exemplo, vai para um hospital regional de Água Boa, de Querência, né, de Sinop, e quando não há tratamento lá, vai para Cuiabá ou outro lugar que tenha, né? E houve muita contaminação através disso, né? A pessoa ia fazer um tratamento e voltava doente, né? E a COVID, ela é aquilo, ela não apresenta os sintomas naquela hora, a pessoa está numa boa e depois de 3, 4 dias começam a sentir, uns de forma mais graves, outros de formas menos, né? Então, foi um problema muito grande, né, que a gente viu. E essas pessoas morando todas juntas não tem como isolar, né, dormir fora de casa. Mora todo mundo junto, a gente come junto, a gente bebe mingau juntos, né? Então é uma mudança muito grande, né? E quando for, a gente conseguiu máscaras, né? Não só pela FEPOINT, mas com outras organizações, outros parceiros também enviaram materiais, né, para as aldeias, porque por parte do governo não foi nada, da CESAI não foi, as pessoas começaram a utilizar, mas a gente não sabe quem estava infectado e quem não estava, né? E a questão do teste rápido, geralmente ele é feito a partir do 7º dia de sintomas. O correto fazer é no 14º dia. Então, assim, do dia que a pessoa começa a sentir os sintomas até o 14º, até lá a pessoa já contaminou muita gente. Até lá a pessoa já está melhorando, né? Ou talvez não, piorando, saindo para uma UTI ou outra coisa, né? Então foi muito disso que a gente está enfrentando, na verdade, né? Então as UAPs elas foram criadas
justamente para fazer o isolamento de pessoas com sintomas, né? Para que essas pessoas elas façam esse tratamento, né? Para quem tem sintomas leves ou moderados. Agora, nos casos graves ou gravíssimos, que precisa de uma UTI, é tratado na cidade, né? E na aldeia, o que tem mais dado certo é o tratamento medicinal, é o tratamento tradicional do próprio povo, né? Quando as pessoas começam a sentir algum tipo de sintoma, a gente já começa a tomar. Antes mesmo, né, já estava fazendo os remédios de raiz, né? E quando a pessoa começa a passar mal, o pajé que vai tratar, né? Também ajudar nesse processo, junto com os raizeiros. Então, é uma dificuldade muito complexa. Então, por isso que a contaminação dentro da aldeia, ela se dá muito mais rápida de quem está na cidade, que consegue se isolar dentro de um quarto, né? Na aldeia a gente não consegue ter isso, né? Então, uma das coisas que tem também na própria PL 1142 é o acesso à água potável, né? E isso também seria um benefício muito grande para quem está na aldeia, né? A gente bebe água do rio, então a gente pega a água e leva para dentro de casa. Às vezes essa água pode estar contaminada, né? Não tem nenhum estudo que comprove isso. Tem muita gente falando que não tem estudo que comprova que está no ar, mas para a gente acredita que está assim, em todo lugar, né? Um caso que eu posso assim falar com muita segura disso, né? A gente no processo em que a pessoa sai de criança e vai para adolescente, ela fica reclusa, né, dentro da casa mesmo. Então ela não sai, ela não pode sair de casa. E a minha cunhada, né, uma menina de 14 anos, em processo de reclusão, ela foi contaminada, né? E então assim, não teria como ela sair para ir para a cidade para infectar nem nada disso, né? Alguém trouxe para a comunidade e alguém repassou isso. E naquela casa não tinha ninguém que tinha vindo da cidade. Então, assim, está no ar, está em todo lugar, né? E, infelizmente, é o que desencadeia essa contaminação muito fácil, né? Muito rápida, né? E, então, é isso, tá? Se eu esqueci de mais alguma coisa, eu respondo depois. Passa a palavra. Muito obrigado, Caiana. Aloysio, por gentileza. Olá, só gostaria de falar um pouco sobre essa questão da diferença do isolamento social. As comunidades ciganas também, foi aquilo que o Ronaldo falou mais cedo, né, do conceito de casa. Fica em casa, qual casa, né? Esse conceito de casa, ele é muito questionável, porque, por exemplo, se a gente for pensar nas comunidades ciganas que vivem ainda de barraca, uma das grandes reivindicações, inclusive, do movimento cigano, é que essas barracas sejam reconhecidas enquanto casas e tenham a sua inviolabilidade respeitada. Porque muitas vezes as polícias entram nas barracas sem autorização judicial, porque consideram que aquilo ali não é uma casa. Então, é importante a gente entender o que é uma casa, né? As comunidades ciganas que vivem em barracas, a última pesquisa que foi feita indica que existem em torno de 800 acampamentos ciganos no Brasil. Esses acampamentos, apenas 10% deles têm locais específicos que as prefeituras destinam para esses acampamentos com água encanada, luz e outros tipos de infraestrutura. Então, são comunidades que não têm acesso à água encanada, não têm acesso a esgoto, não tem recolhas de lixo, a maior parte delas. Então, é complicado você, por exemplo, exigir higiene, limpeza de comunidades que não têm acesso à água. Como é que você vai fazer isso? Bastante complicado. Outra questão é que essas comunidades também, assim como os indígenas, que a Kayanaco relatou, que são, às vezes, famílias com 20 pessoas, as comunidades ciganas, os acampamentos, normalmente, é uma família única. Tem lá um ancião, uma anciã,
que teve 10 filhos, seus filhos tiveram netos, e ali você tem uma família extensa com 40 pessoas, todo mundo frequentando a casa de todo mundo compartilhando comida, todo mundo compartilhando afeto muito próximo, então é complicado. Isso eu estou falando das comunidades que estão em acampamento. Mas muitas comunidades, elas não estão mais em acampamentos, mas vivem nas periferias das grandes cidades, também em casas normalmente grandes, que reúnem dessa forma, normalmente um pai que aluga uma casa na frente, quando o filho casa, ele constrói se for dele, ele constrói um puxado no fundo, e assim as famílias são muito numerosas. Estão em uma condição um pouco mais fácil de acesso à água, né, e esse tipo de infraestrutura, porém, estão impedidas, por exemplo, de trabalhar, porque a grande maioria das comunidades ciganas, das pessoas ciganas, trabalham com vendas, comércio informal. Então, tá complicado de conseguir, inclusive, a segurança alimentar, né? É uma questão também que se coloca em muitas famílias. Eu acho que a questão maior de todas foi aquilo que o Ronaldo já colocou também, que as estratégias epidemiológicas não estão adequadas às comunidades e povos tradicionais. Não estão adequadas. E aí é um grande desafio que o SUS tem, o Sistema Único de Saúde tem, de implantar a equidade, o princípio da equidade, né? O princípio da equidade, ele tem que respeitar os entendimentos de saúde das comunidades tradicionais, que são diferentes dos entendimentos de saúde, de vida, de morte, de adoecimento, de que outras comunidades. Por exemplo, entre as comunidades ciganas, no meu doutorado, uma coisa que eu constatei muito é que ter saúde é não ir ao médico. E as pessoas só vão ao médico quando elas têm sintomas. E quando vão, a comunidade vai em peso. Então, por exemplo, uma das grandes reclamações e conflitos na área da saúde com as comunidades ciganas e os profissionais de saúde é justamente o número de visitantes. Uma comunidade cigana, quando uma pessoa adoece, normalmente vai lá 20, 30, 40 pessoas para visitar essa pessoa que está internada, e aí começa o conflito, porque você tem regras hospitalares, e estou falando em condições normais, não estou falando em condições de Covid, que o isolamento é total, né? Nas regras normais, você tem 2 pessoas por dia de visita, e às vezes você tem lá 40 pessoas para entrar e visitar o parente. E aí, isso gera um transtorno, né? Isso gera uma confusão. Imagina agora em épocas de Covid. Uma outra questão que eu já coloquei, que eu acho que é muito difícil, é a questão do luto. Isso é muito complicado. Por exemplo, nas comunidades ciganas, você não estar no luto de alguém é uma falta muito grave. Você tem que ir participar do luto da pessoa. Do luto, muitas famílias ficam de luto, por exemplo, não pode ouvir música, normalmente não se come carne, e tem assim algumas, quer dizer, isso varia muito de grupo para grupo, mas tem algumas coisas específicas que deixam de ser possíveis de fazer durante os processos da pandemia, né? Eu acho que o maior desafio dessa questão do isolamento diferenciado e do atendimento diferenciado é mesmo uma equidade em saúde, né? Os profissionais de saúde não conhecem as comunidades tradicionais e acho que isso aflorou agora durante a pandemia, né? A questão da equidade, ela é muito importante. Eu acho que é um desafio a ser olhado nas políticas voltadas para os povos tradicionais. Ronaldo, por favor. Oi, Ronaldo, nos ouve? Oi. Você nos ouve? Você me ouve? Ouvimos. Tá, a pergunta era qual exatamente? A pergunta, ela se refere à questão, assim, da diferença entre o isolamento social para quem mora, por exemplo, nas cidades, em apartamentos, e como que o isolamento acontece para vocês que têm um outro contexto. Tem também uma pergunta que não seria esse o momento que acontece agora para as comunidades se reunirem, se
articularem e, né, em termos assim de ações protetivas, são essas duas questões. E uma outra pergunta como que as pessoas de longe podem ajudar na causa? Então, sobre a questão das comunidades se unirem, na verdade, eu acho que isso é um conceito um pouco genérico e abstrato, né? Porque não tem um momento em que as comunidades vão decidir, falar assim, agora vamos nos unir, né? Chegou a hora, comunidades tradicionais do meu Brasil, chegou a hora da gente se unir. Esse momento não existe. O que existe é uma articulação que já acontece há bastante tempo. Eu falei, né, em algum momento, que as comunidades quilombolas serem isoladas é um mito, e é um mito desde sempre. E, inclusive, eu relacionei a existência de Palmares, né, por tanto tempo e com tanta potência, ao fato de ter suas redes de articulação, sobretudo com os povos indígenas. Então, as comunidades elas se articulam e se unem desde sempre, né? Esse contexto, né, de articulação entre povos, ele é muito local, né? Ele é muito no bioma, no território, né? Num contexto regional, onde as pessoas estão ali, elas se encontram ali. Hoje em dia, a gente tem até um fenômeno novo, que é essa articulação na rede virtual, né? Estamos aqui fazendo uma live. Isso há 10 anos atrás, isso ontem, era inimaginável, né? E há 10 anos atrás, assim, fora de cogitação. Então, hoje a gente já consegue ter uma articulação mais forte, ainda que a distância entre, sei lá, o povo da Amazônia e do Pantanal consegue fazer uma articulação em tempo real, mesmo estando tão distante. Mas, localmente, essas comunidades, elas sempre mantiveram algum nível de vínculo, de convívio, né? E de articulação. Na instância mais política, né, das nossas organizações, essa articulação também já acontece há bastante tempo. E a CNPCT, né, com Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, foi um importante espaço de agrupamento, que é criado a partir do Decreto 6040, né? Foi um importante espaço de agrupamento dessas comunidades, né, de articulação delas. Eu fiz parte da CNPCT por muito tempo. A comissão virou conselho, né? E agora, nesse contexto, aí não vou nem voltar a falar, porque parece que eu estou bem insistente nessa coisa do Bolsonaro, tem hora que cansa, né? Mas eu não sei a quantas anda a própria CNPCT, mas cumpriu um papel importante, no sentido, dos povos se conhecerem, né? Quando eu ouço o Aloysio falando aqui, né, que é sempre importante ouvir mais uma vez, né, porque te traz luz a pontos que você não havia prestado atenção, mas enfim, eu conheci, né, a cultura, né, o povo cigano na CNPCT. Conheci mesmo, de ouvir contar a sua própria história, né, fora dos estereótipos que a gente ouve por aí e tal. Eu acredito que, né, pessoas ligadas nas comunidades ciganas que eu conheci lá no CNPCT, talvez até a oportunidade de conhecer melhor sobre os quilombolas, me encontrando ali, né, conversando comigo ali. Então, é muito recíproco, né? Como conhecer os pomeranos ali também, enfim. Então, essas articulações, elas já vêm anterior ao CNPCT, eu só falo do CNPCT como um marco importante nessa construção, né, de política pública para as comunidades tradicionais. E elas seguem, né, elas continuam, e nesse momento, com certeza, elas se fortalecem, elas se consolidam mais. Bom, sobre o isolamento, né, nos nossos territórios, naturalmente é muito diferente de uma vida urbana, num apartamento.
Mas eu não sei, essa pergunta, ela parece simples, mas ela é complexa, né? Eu acho ela complexa. Porque, ao mesmo tempo, o território, ele realmente tem um potencial protetor, né? Então, assim, parece contraditório o que estou dizendo, mas não é, né? Quando o meu primo disse que ele se sente seguro na casa dele, que tem 287 hectares, é porque realmente esses 287 hectares protegem. E protege todo mundo. Do mesmo jeito que o apartamento protege aquelas 3, 4 pessoas, ou uma, duas, de uma família que mora ali, né? Esse território, que no meu caso são 287 hectares, o quilombo de Calunga, em Goiás, é o meu território vezes 1000, porque são 300 mil hectares. Né? Esse território, ele protege. O problema é que quando o contágio entra nesse território, ele expõe a risco todo mundo. Que é a mesma lógica do apartamento. Quando o contágio entra no apartamento, ele expõe ao risco todo mundo. Só que a gente está falando de 1, 2, 3, 4 pessoas. No território está falando de 100, 200, 300, 500 pessoas ou mais, né? Então, mas é bem isso, né? O território, ele tem um potencial de proteção, e aí não é só no isolamento físico, não. Né? Não sei se foi o Aloysio ou se foi a companheira indígena que falou, né? Dos nossos cuidados, né? Das nossas medicinas. Tem um potencial também aí de cuidado, né? De tratamento do coronavírus, tanto para melhorar, né? Como é que a gente fala? O corpo precisa melhorar a imunidade, né? Do ponto de vista de melhorar a imunidade, como, por que não pensar que a nossa medicina também cura o coronavírus, né? Tem gente que estão fazendo de tudo aí, né? Enquanto o Bolsonaro faz propaganda de cloroquina, o outro está vendendo ivermectina, por que as nossas vão ser desconsideradas? A gente também tem a nossa medicina no nosso território, então o território realmente ele protege, né? Agora, o que a gente precisa fazer é proteger esse território. Porque protegendo esse território, ele mantém o seu potencial de cuidado, né? Agora, se esse território ele é atingido, você vulnerabiliza todo o povo. Mas é diferente da história em apartamento, né? Do cuidado em isolamento em apartamento. Conversando no início dessa pandemia, fiz uma live com o João Paulo, do MST, grande companheiro, e ele falava da estratégia do isolamento produtivo, né? Porque nos nossos territórios a gente ainda tem esse potencial de se isolar produzindo. É diferente da lógica da cidade, e essa é a grande discussão, né? De quem é contra o isolamento, é porque afeta o setor produtivo, né? E nós não, a gente pode se proteger no território e continuar produzindo feijão, arroz, milho, mandioca, né? Então, nesse sentido, privilegia, né? É bom esse lugar aqui de isolamento, que você se isola com água, com ar, com produção de alimento, isso é um fator importante. Acho que tem um terceiro ponto da sua fala aí que eu perdi aqui, o que seria, mas... No que as pessoas de fora... eu acho que o terceiro ponto é no que as pessoas de longe podem contribuir. Olha, não sei, eu acho que ajudar a diminuir a ignorância a respeito de nós é importante, né? Falar sobre, tentar compartilhar opiniões positivas a nosso respeito, e não é questão de ser positivo, mas de ser verdadeira, né? De combater os estereótipos, os preconceitos, né? Isso é uma grande contribuição. E aí, se a pessoa eventualmente falar, mas como que eu vou combater se eu também desconheço? Então, buscar conhecer, né? É importante buscar conhecer, buscar ler, buscar em fontes
em fontes que têm valor, né? Informações a respeito de nós, a respeito das comunidades quilombolas, dos povos indígenas, comunidades ciganas, e de tantas comunidades tradicionais que existem no Brasil afora. Então, esse diálogo entre a sociedade é importante. É uma grande contribuição. Eu acho que também é possível contribuir, no seu contexto regional, a comunidade próxima de você, com a comunidade próxima de você. Às vezes ela está precisando de ajuda material mesmo, né? Grana, comida, material de limpeza. Então, poder participar, saber quais as campanhas que estão rolando, porque estão rolando muitas campanhas feitas entre comunidades, entre a sociedade, para colaborar com esses contextos mais vulneráveis. Conheça aí perto de você onde está rolando uma campanha, colabore, contribua. Se você tem algum poder, alguma incidência, né, no meio político, né, ou na cidade, ou Brasil e tal, incida também sobre nossas pautas, divulgue nossas coisas, ajude a gente a combater, a derrubar o veto do Bolsonaro. Enfim, então, muitas coisas podem ser feitas, naturalmente. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença e a palavra de cada um de vocês. Kayanaku Kamayurá, representante da FEPOENTE, muito obrigado pela atenção e por ter aceito esse nosso convite do ICOMOS. Aloísio, muito obrigado por ter estado conosco. Ronaldo dos Santos, agradecemos muitíssimo a sua presença. Foram todas palavras muito ilustrativas, muito demonstrativas da realidade pela qual vocês fazem, e é muito importante trazer isso para o nosso conhecimento, transmitir essas informações. Eu gostaria de agradecer o Marcos pela disposição de incentivar, estimular junto ao grupo essa mesa, e eu repasso a palavra para o encerramento. Muito obrigado a todos e a todas que estiveram aqui, ao ICOMOS e aos nossos palestrantes. Obrigado. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos, né, do Luciano, companheiro, né, e que tem possibilitado, né, me convidando para participar de algumas atividades, né, eu conhecer mais essa realidade, e principalmente Ronaldo, Aloísio, Anaco, né, com essa contribuição riquíssima, importantíssima que vocês deram. Eu queria falar rapidinho duas coisas que me chamaram, uma coisa que me chamou muita atenção. Todas as falas, dá para gente. Estão me ouvindo? Estamos. Tá. Todas as falas de vocês, do Aloísio, do Ronaldo, da Kayanaku, tiveram a preocupação, todos vocês tiveram a preocupação nas falas, contextualizando historicamente a situação. E numa contextualização histórica que vem lá da formação, né, dos povos ciganos, dos quilombos, né, das indígenas. Isso mostra muito, né, exatamente o que é uma comunidade tradicional. Uma comunidade que respeita a sua história, porque sabe que é feita da sua história, que respeita a sua memória, que respeita os seus ancestrais. Né? Isso é uma que aprender, que a gente tem esquecido muito sobre isso, a importância disso. E outra coisa também, esses últimos dias, tem uma palavra que tem incomodado muito, né? Mas que eu acho que a gente precisa falar dela, que é a palavra genocídio. Esses últimos dias, né, tem uma discussão, né? Não pode falar, não pode... Não, temos que falar. Porque, efetivamente, eu tenho muita preocupação em empregar as palavras. Todos aqui, com certeza, têm, né? As comunidades tradicionais têm muitas. Mas eu acho que a gente tem que empregá-la. Porque, efetivamente, se a gente não tomar cuidado, é o que está se aproximando realmente
o genocídio das comunidades tradicionais do Brasil, com esse descaso, né, com esse tratamento desumano que está sendo por parte, né, de governos, tal, está se mostrando em relação a elas. Então, a gente tem que solidarizar e fazer o que puder para compartilhar essa luta da maneira que a gente puder, da maneira que a gente puder ser útil, da maneira que a gente puder ser solidário com essa luta. Quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, né? E eu vou falar em nome de Comos, que Comos, né, até pelos comentários trocados aqui por alguns diretores de Comos, que Comos vai, no que puder, participar e auxiliar na luta. É isso. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.